no YouTube. Então, agora sim, bem-vindo a todos vocês que estão participando da Oficina das Emoções, tanto no nosso encontro online, quanto posteriormente no nosso canal do YouTube, pedindo sempre que você, ao concluir esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque isso facilitará o acesso desse conteúdo a mais pessoas, e esse é o objetivo, encontrar mais pessoas que estejam necessitadas de informações e de autocuidado, de autoajuda, cuidando da saúde emocional. Tivemos o encontro anterior, o primeiro encontro da Oficina das Emoções, nós falamos sobre o que é ansiedade, falamos sobre o transtorno de ansiedade, falamos sobre os sintomas da ansiedade, e aí nós sabemos que alguns deles são muito comuns quando o corpo ele começa a sinalizar, é como se fosse um pedido de socorro, te chamando a atenção, e muitas vezes com sintomas orgânicos, tais como a dor de cabeça, a dor no estômago, algumas vezes o intestino solto, a dormência, tremores, aumento da pressão arterial, aceleração, taquicardia, boca seca, fadiga, insônia, tudo isso são alguns dos sintomas da ansiedade. Nós falamos sobre todos eles no nosso encontro anterior. Falamos também sobre tratamento da ansiedade, que pode ser feito de duas vias, a psicoterapia e a psiquiatria. Então, um terapeuta formado, qualificado, seja ele um psicólogo, seja um psicanalista, seja um terapeuta holístico, um sistêmico, e ele vai te conduzir a uma terapia te guiando a ter, né, esse controle da crise da ansiedade, te dando meios para sair de uma crise da ansiedade. Isso é muito importante. A psicoterapia ela tem sido uma ferramenta poderosa para uma vida emocional saudável, para a saúde emocional. Mas, em alguns casos, as crises de ansiedade são tão intensas que é necessário o auxílio medicamentoso. E aí entra o profissional da psiquiatria e ele vai cuidar, dando as medicações necessárias para que você saia dessa crise de ansiedade. Então, se você perdeu o encontro passado, você pode acessar o meu canal do YouTube, assistir a esse encontro. No nosso grupo VIP está disponibilizado a ficha de pré-sessão. Você vai imprimir essa ficha, vai preencher e vai me reenviar. Alguns dos nossos queridos e queridas que participaram do encontro anterior já me enviaram, mas ainda está faltando alguns queridos entregarem essa ficha de pré-sessão. Por que eu estou pedindo em um encontro que seja preenchido? Porque eu quero individualizar cada pessoa que está participando desse encontro. Porque cada um tem os seus sintomas, porque o sintoma da ansiedade nem sempre é para um, falando do assunto de ansiedade. Existem pessoas que têm vários sintomas, nós falamos sobre isso no nosso encontro anterior, tem outros que só desenvolvem um. Então, eu preciso identificar até para que seja um feedback dos próximos temas que nós iremos trabalhar aqui. Dentro da ansiedade mesmo, tem outras temáticas dentro da ansiedade, vamos dizer que sejam subtemas, que eu vou trabalhar posteriormente, porque eu teria que ter um tempo maior para trabalhar sobre esses temas, e nesse formato não seria permitido, porque com 3 sessões, com 3 encontros, é inviável trabalhar tantos temas dentro da ansiedade. Então, nós falamos, né, sobre o tratamento, a psicoterapia e a psiquiatria.
E isso é muito importante, principalmente quebrar o tabu de que eu não preciso buscar ajuda de um profissional da saúde mental. Gente, isso já está ultrapassado, deve ser vencido. Se eu tenho algo que não está me fazendo bem, eu tenho que buscar ajuda sim e tratar sim, porque Deus nos quer pleno, corpo, alma e espírito. Nós temos que estar completos para servir ao Senhor em toda a nossa totalidade. Hoje nós iremos falar sobre as técnicas e estratégias para lidar com a ansiedade. Há uma série de estratégias que você pode tentar para gerenciar a sua ansiedade no seu dia a dia. Cada pessoa é única e pode levar algum tempo para encontrar as estratégias que funcionam melhor para cada um, para você. Mas lembre-se, se a sua ansiedade está se mostrando difícil de se gerenciar, procure apoio, suporte profissional. Busque aí um profissional da psicanálise, um profissional da psicologia. Futuramente eu vou estar também nessa área, né? Estou no meio da minha graduação de psicologia. Opa, espera aí que caiu minha câmera. Vamos aqui arrumar, porque hoje eu não estou no meu computador, estou vou segurar ela aqui no meu suporte. Vou botar aqui do outro lado para auxiliar. A gente não está no nosso laptop, e tem que ter uma estratégia. Agora, então, todas as vezes que eu observo que está fugindo do meu controle, eu não tenho como conter aí nesse momento, eu tenho que buscar ajuda profissional. A primeira coisa que eu posso fazer, isso vai me facilitar, se eu tenho muita ansiedade. No encontro anterior, vários queridos e queridas falaram: olha, eu tenho esses sintomas, eu desenvolvo esse sintoma, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa, eu tenho síndrome de ansiedade. Então, agora, que técnica você pode utilizar para ter uma melhor qualidade de vida? Primeiro, você precisa manter uma agenda. Quem é muito ansioso tem dificuldade de seguir uma agenda, de colocar lá, vou acordar às 8 da manhã. Tem que ter isso, gente, porque quem está passando por um transtorno de ansiedade muitas vezes tem dificuldade para dormir. Outras dormem demais, porque sentem muito cansaço, dormem 8 horas, 7 horas, 6 horas de sono, mesmo assim sentem um cansaço extremo. Então, nesses casos, é necessário ter uma rotina equilibrada, começando tendo uma agenda. Eu vou colocar, provavelmente, amanhã, eu vou disponibilizar para você, porque hoje não deu tempo de finalizar, um modelinho de planejamento semanal. Então, só a parte da agenda vocês vão imprimir 7 vezes, algumas vezes, porque ali está um cronogramazinho para vocês irem observando como está a tua saúde mental, saúde emocional. E aí você vai colocar, vai ter uma grade que vai estar escrito a irritabilidade, a ansiedade, o sono, vai estar descrito na lateral vários itens. Na segunda-feira, de 1 a 10, você vai numerar, mas isso eu vou explicar depois no nosso grupo VIP. Eu faço um videozinho explicando e vocês vão poder preencher, imprimir, preencher e depois, se puder, enviar para a gente, enviar para a minha equipe, que a gente vai começar, né? Nós vamos continuar construindo o seu histórico da sua saúde emocional. E aí tem várias ferramentinhas que a gente vai utilizando. Então, primeiro é ter uma agenda. Manter uma rotina diária é uma das maneiras mais eficientes para controlar a sua ansiedade. Reserve um momento para pensar sobre a sua rotina atual. Qual parte da sua rotina é a mais difícil de se completar? Quanto tempo livre você tem pela manhã, pela tarde e pela noite?
A que horas você costuma acordar? Tenha uma agenda e mantenha um cronograma definido para tarefas domésticas, tarefas de trabalho, reuniões, exercício, pagamento de conta e todas as coisas comuns que você precisa fazer no seu dia a dia. Coloque em sua agenda quando anotar seus compromissos, para que isso se torne um hábito na sua vida. Então, você começa a se organizar a ponto que você sabe, olha, todo final de noite ou todo início de manhã, eu vou tirar alguns minutos para organizar a minha agenda da semana, ou a minha agenda do dia, organizar os meus próximos 3 dias, enfim. Cada um tem o seu método. Eu tenho a minha agenda é, de trabalho e eu mantenho lá alguns horários e tem algumas metas também a nível profissional, a nível estudantil, tem que ter meu horário de estudo. Então, isso tem que ser metódico. E quem sofre de ansiedade, ele tem dificuldade de organizar os horários e cumprir essa agenda de horário, porque ele fica se auto-sabotando. Então, compreender seus hábitos atuais é um ótimo ponto de partida para depois identificar como é a sua rotina atual. Você pode começar a examinar os estressores específicos. Por exemplo, eu sei que quando eu tenho que ir ao banco, essa atividade me estressa. Então, você vai começar a pontuar naquela agendinha semanal que eu vou te enviar. Você vai poder fazer uma análise, né, da tua rotina, e aí você vai pontuar o que te leva a ter um grau mais acentuado de ansiedade. E aí a gente vai trabalhar isso daí posteriormente. A segunda coisa, a segunda técnica, a segunda estratégia, faça exercícios físicos. Isso é muito importante. Cada item desse tem um slide, então eu vou pedir para a Catherine passar o slide para mim, porque aí estão todos, né? Então, faça exercícios físicos. É muito importante. O anterior foi mantenha sua agenda. Bota aí o slide anterior para a gente focar aí. Que é importante. Se você não tem, olha, a minha agenda, eu acabei de fazer uma anotaçãozinha, eu vou mostrar a minha agenda para vocês, até do meu querido amigo, pastor Juninho Milagre, a minha dor não é maior do que o meu chamado, ela é minha agenda. A minha agenda do ano passado era a do Ir de Pregar, eu fiz questão de trazer algumas agendas aqui, para vocês entenderem que eu levo, eu estou compartilhando essa técnica, mas eu aplico na minha vida também. Isso é muito importante. Nós falarmos, mas aplicarmos aquilo em nossa vida também. Então, além da agenda, manter uma agenda atualizada e cumprir esses horários da agenda, é muito importante fazer exercícios físicos. Como já mencionamos, a atividade física tem um papel importante na manutenção da saúde mental e pode aliviar sintomas do transtorno da ansiedade. Pesquisas indicam que a prática de esportes e atividades físicas pode ajudar a prevenir alguns problemas da saúde mental antes mesmo que eles aconteçam. Como o exercício auxilia na ansiedade? Praticar exercícios físicos auxilia no combate dos pensamentos ruminantes. Quem sofre de ansiedade fica quando coloca algo na mente, fica processando aquilo o tempo inteiro. É semelhante ao ato do ruminar que alguns animais possuem. Fica mastigando, 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 mastigando.
e demora muito tempo nesse processo até que engula. Quem está sofrendo de transtorno de ansiedade tem dificuldade de deixar de pensar naquilo que está promovendo a sua ansiedade. Então, o ato de você fazer a atividade física combate os pensamentos ruminantes. Segundo, promove o seu corpo, no seu corpo, a diminuição da tensão muscular, diminuindo a contribuição do corpo para se sentir ansioso. Então, eu começo a trabalhar todo o metabolismo do meu corpo e isso vai diminuir a tensão muscular. Lembra que no encontro anterior eu falei que o músculo ele pode ficar retraído ou ele pode sofrer algumas tensões? Eu falei sobre isso como um sintoma da ansiedade. Então, o exercício físico diminui essa tensão e a retração muscular. Ela também aumenta a frequência cardíaca e altera a química do cérebro, aumentando a disponibilidade de importantes neuroquímicos anti-ansiedade, incluindo a serotonina, ácido gama-aminobutírico, o GABA, o GABA, fator neurotrófico derivado do cérebro, que é o BDNF, e também a endocannabinoides. Então, quando você faz exercícios físicos, te dá uma sensação de prazer, não no início, mas quando você tem uma vida. Eu vi que uma querida que está participando hoje está praticando maratonas, está aplicando, né, na sua vida diária exercícios físicos e está cada vez mais linda. Está aqui no grupo, mas a gente tenta manter o anonimato, mas ela sabe que eu estou falando dela. Então, é muito importante fazermos o exercício físico. Uma outra coisa que o exercício físico promove é a ativar as regiões frontais do cérebro, que são responsáveis pela função executiva, o que ajuda a controlar as amígdalas do nosso sistema de reação e ameaças reais ou imaginárias à nossa sobrevivência. Eu falei com vocês na semana passada que um dos sintomas, né, da ansiedade é deixar a boca seca, taquicardia, tremores. Então, tem algumas sensações. Quando você vai para a atividade física, você está ativando as regiões frontais, que são responsáveis por funções executivas do corpo. Então, isso é muito importante. Exercitar-se regularmente ajuda a criar recursos que reforçam a resiliência contra as emoções tempestuosas. Então, aquele tema que nos levou a desenvolver um quadro de ansiedade, quando eu começo a fazer exercício físico, eu fico mais resiliente. Eu consigo detectar e eu consigo sair facilmente do quadro de ansiedade. Então, exatamente quando o exercício é necessário para nos proteger contra episódios de ansiedade e transtorno de ansiedade, embora identificar isso não seja uma tarefa tão fácil, uma recente meta-análise da revista Anxiety Depression descobriu que pessoas com transtorno de ansiedade que praticam atividade com mais frequência, aproximadamente 200 minutos por semana, estavam mais protegidas contra o desenvolvimento dos sintomas da ansiedade. Então, gente, tarefa da semana, vamos começar a fazer caminhada, vamos começar a trabalhar, né, a ansiedade na nossa vida através das atividades físicas.
E quais são as melhores atividades físicas para melhorar a ansiedade? Todos nós sabemos que cada um gosta de uma modalidade, né? Então, existem vários tipos de exercícios para melhorar a saúde mental. Então, você pode escolher entre a musculação. Eu gosto de musculação. Estou em déficit, tenho que voltar amanhã, né? Porque eu estou alguns dias sem fazer. Então, eu tenho que voltar à minha atividade regular. Faz muito bem para mim. Mas tem gente que gosta de corrida. Eu não sou boa em corrida. Meu pai é bom na corrida. Então, existem pessoas que gostam de caminhada. Eu gosto de caminhada. Tem pessoas que gostam de natação, por causa da minha lesão no ouvido, eu não posso, nunca pude fazer natação, sempre tive vontade, mas eu não posso, eu acho muito relaxante a natação. Existem outras pessoas que gostam de outros tipos de atividade, mas eu vou citar algumas, como yoga. A yoga é uma prática muito democrática, porque pode variar a dificuldade e a intensidade. Yoga é um método de baixo risco, então as pessoas que têm problema de saúde, problema na coluna, mais que os exercícios pareçam ser, né, mais complicados, ele melhora a sua postura, a sua respiração. Então, ele tem um baixo risco para o corpo. Muitas vezes, os efeitos positivos podem ser sentidos após apenas uma aula. Então, é muito legal. Algumas pesquisas pontuaram que o yoga pode diminuir a excitação fisiológica, reduzir a frequência cardíaca, reduzir a pressão arterial, melhorar a respiração, reduzir a resposta ao estresse, reduzir a depressão e a ansiedade, aumenta a energia e a sensação de bem-estar. Já existem outras pessoas que optam pelo exercício aeróbico. Isso é muito legal. Eu gosto do exercício aeróbico. E aí, dentro dele, tem uma série de coisas do exercício aeróbico. Temos uma grande variedade de opções, como ciclismo, natação, corrida, remo, dança e muito mais. Cada vez mais evidências científicas mostram que as práticas das atividades aeróbicas associada a uma saúde mental traz o equilíbrio melhor para o corpo. Ou seja, eu estou fazendo tratamento de ansiedade. Quando eu associo ao exercício aeróbico, eu estou construindo uma melhor saúde mental e emocional. Então, ela auxilia principalmente para quem sofre de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, para quem sofre de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Gente, esses aí são transtornos ligados à ansiedade, o TOC e o TAG. Só que eu não citei nesse momento porque eu falei que o nosso encontro estava sendo sintetizado, mas eu estou desejando fazer um encontro só do transtorno obsessivo compulsivo, também falar sobre transtornos de ansiedade generalizada, porque para que você tenha um conhecimento maior sobre essa temática. Então, geralmente, essas pessoas têm um pouco de fobia social, que é um dos sintomas da ansiedade também. Então, incluir as atividades físicas, ela é muito bom, porque vai rompendo um pouco com essa fobia social. Mas você pode se perguntar, quanta atividade física aeróbica você precisa fazer para ter um resultado no que diz respeito à ansiedade? Tanto um programa de longo prazo quanto sessões individuais demonstraram um resultado positivo para a saúde mental. Então, nós vamos começar a falar que você pode iniciar a sua atividade física fazendo 5 minutos ou 10 minutos por dia. Você vai
trabalhando o seu corpo para que você não sinta muita dor, cansaço, né, e fique desestimulado, começa com 5 minutos diário, depois vai para 10 minutos, 12, 13, 15. Sempre que eu recomeço eu tenho recomeço na musculação, eu não faço 1 hora. Eu começo com 30 minutos, no outro dia eu vou para 40, e aí eu não sinto dor nem desconforto no meu corpo. Então, você sabe o seu limite, você conhece o seu limite. Você pode começar, se desejar, até depois dessa aula mesmo, fazendo uma caminhada na sua rua de 5 minutos. Já é uma ajuda do seu corpo. Você pode iniciar. Eu não tenho dinheiro para academia. Aqui em São José dos Campos, nós temos muitos aparelhos, né, de ginástica que são colocados na praça pública. Então, isso facilita muito, né, que a pessoa vá à praça, tem acesso 24 horas, e você, dentro do seu horário, pratique, né, esporte que seja positivo para a sua recuperação e para a sua saúde emocional. Primeiro, antes de começar, o que nós temos que ter de autocuidado? Antes de começar, é importante consultar um médico, gente. Sempre a gente olha lá na academia essa recomendação e a gente quer burlar, quer ignorar. Porque pode existir algumas doenças ocultas no nosso corpo, silenciosas, que não foram observadas ao longo dos anos. Então, é necessário observar a saúde das suas coronárias, olhar a pressão arterial, olhar como está o seu quadro clínico no geral, e aí sim, com o ok do seu médico, você entrar na academia ou entrar com as atividades físicas que são autorizadas pelo seu médico. Por exemplo, tenho membros da minha família que não pode caminhar, não pode correr, não pode fazer alguns tipos de exercícios físicos. Então, ela tem que ir procurar, né, fazer outro tipo, como a piscina, a hidroginástica. Para essa pessoa já é positivo. Então, cada caso é um caso e é um profissional que vai recomendar o exercício correto para você. Segundo, quando iniciar um plano de exercício, é bem importante você ter uma meta. Olha, eu vou começar a caminhar. Então, se você estabeleceu ali na sua agenda diária, né, que você vai caminhar, e depois que você conversou com o seu médico, se você está fazendo terapia, conversou com o seu terapeuta também, é hora de você decidir o seu programa de exercício. Além da caminhada, o que você vai fazer mais? Você pode fazer o alongamento, você pode incluir subir escadas, né? Tem gente que não vai para a academia, mas pode acrescentar dentro do que está disponível para você as atividades. Subir degraus, você paga para fazer isso numa academia. E se você tem acesso no seu prédio ou na sua casa degraus, você pode subir e descer com mais velocidade, com menos velocidade, sempre com segurança. Então, você cria, né, o seu plano de atividade. É muito importante trabalhar com organização. A terceira coisa, é sempre legal quando você começa a ver os benefícios que o exercício físico traz à saúde. Já parou para pensar nisso? Que a prática de atividades físicas moderadas, como natação, ciclismo, melhora imediatamente o humor, porque dá uma sensação de felicidade, porque ativa alguns hormônios. Lembra que nós falamos das amígdalas, nós falamos da área frontal, quando nós fazemos exercício. Então, aqui, ó, nós temos a glândula da hipófise. Então, você começa a ter uma sensação de prazer, porque algumas substâncias, algumas áreas são estimuladas e são liberadas hormônios, entre eles aquele que promove a felicidade. Então, uma das coisas que a ansiedade faz é te deixar introvertido, para baixo, né, com pouco humor,
um cansaço, e aí você começa a sentir mais prazer, mais alegria, mais disposição. Então, vamos aplicar o exercício físico. Na nosso encontro anterior, nós falamos sobre a importância do sono. Eu não sei se vocês aplicaram, né? Mas eu aplico isso todos os dias na minha vida. Eu uso isso em mim, eu aplico em mim. Então, hoje nós estamos falando sobre a importância de aplicarmos na nossa rotina diária atividades físicas, ok? Então, vamos lá. Nós vamos falar agora sobre o quarto item, sobre a quarta técnica, que é a Mandy... Gente, esses nomes em inglês. Ai, essa prática de... eu falo sempre meu portuguesado, né? Porque falar inglês para mim é difícil. Essa prática de meditação e... Oi? Mindful... Como? Mindfulness. Então, a minha assessora aqui em inglês já me deu a diquinha. Minha língua trava, gente, com inglês, sem fazer inglês urgente. É uma maneira de viver sua vida plena e estar priorizando o seu bem-estar. Fazendo isso em todos os momentos da vida, como prioridade. Eu priorizo o meu bem-estar. Isso quer dizer prestar atenção em tudo o que você está fazendo, perceber as coisas completamente e estar presente na sua vida. Porque tem gente que não vive. Ela vive a vida de terceiros. Ela sobrevive, mas não vive. Então, quando você se prioriza, você passa a viver. E passa a viver com qualidade de vida. Então, o Mindfulness é um relacionamento, uma atitude em relação à sua vida, uma maneira de estar consigo mesmo e com os outros em sua volta. Viver conscientemente, totalmente ancorado em cada momento presente de sua vida, pode ajudá-lo a alcançar o seu bem-estar geral e a reduzir os desafios da saúde mental e da ansiedade. Como a atenção plena neutraliza a ansiedade. Primeiro, em essência, a atenção plena é o oposto da ansiedade. A ansiedade, ela promove a desatenção. Já a atenção plena, ela te deixa ligado e atento a tudo que está acontecendo ao teu redor. A ansiedade mantém as pessoas presas em suas próprias mentes, cativa a sua mente, em seus pensamentos e emoções, enquanto a atenção plena liberta as pessoas, permitindo que elas experimentem e aceitem a vida como ela é, sem se preocupar com o que as coisas ruins podem acontecer ou ler o que algo pode significar. Mas se você vive com a ansiedade e sabe que não basta simplesmente parar de se preocupar, de ser constantemente instruído a relaxar ou a se livrar de pensamentos ansiosos, é frustrante e ineficaz. E o que é necessário fazer? Nós precisamos substituir a preocupação e a ansiedade, direcionar o nosso foco às coisas tangíveis do momento presente. É uma ótima maneira de reduzir a ansiedade. Existem pessoas que estão tão focadas naquilo que está sendo destrutivo que ela esquece do seu presente. Esquece de cuidar da alimentação da família, esquece de cuidar de si, não faz a unha, não faz cabelo, não tem cuidado com a sua higiene pessoal. Então, ela está tão focada naquilo que está trazendo dor, trazendo angústia, trazendo medo, neutralizando a capacidade, que ela esquece de focar
nas atividades do seu cotidiano. Então, nós falamos primeiro sobre o quê? Nós iniciamos a técnica dizendo da importância de manter uma agenda. Segundo, nós falamos sobre o exercício físico. Terceiro, nós falamos quais as atividades físicas que melhoram a nossa ansiedade. Depois, o quarto, nós estamos falando sobre a importância da técnica da meditação e do mindfulness. Então, cada coisa vai se complementando entre si. Entre a área de meditação, uma das coisas que são legais a serem aplicadas é a respiração. Eu vou trazer nosso próximo encontro uma técnica de respiração. E eu vou ver se eu consigo disponibilizar lá no nosso grupo VIP um videozinho fácil, como dever de casa, para cada um de vocês aplicar essa técnica de respiração. E ser um momento, eu estou muito ansioso. E aí você vai relaxar, você vai desacelerar com uma técnica de respiração. Isso é essencial, gente, porque no momento de uma crise de ansiedade, há uma aceleração cardíaca, a boca fica seca, fica tudo muito alterado, existem pessoas que ficam com falta de ar. Então, você começar a controlar a ansiedade com a técnica da respiração é um aliado muito poderoso e fácil de ser aplicado em uma crise de ansiedade. Então, eu vou disponibilizar um videozinho, eu vou tentar gravar, mas se eu não conseguir me gravar, porque eu não tenho câmeras específicas, às vezes a filmagem não fica tão boa, quando a gente tem uma atividade presencial, né, um grupo presencial, é fácil, a gente já faz ao vivo, já fiz isso algumas vezes em grupos, em terapias de grupo, mas online fica um pouquinho mais difícil. Então, eu vou ver se eu encontro uma gravação legal e aí eu disponibilizo para vocês, e vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, que não faz parte do nosso grupo, dentro do YouTube tem vários linkzinhos aí que ensinam essa técnica de respiração e é muito construtivo, é muito positivo. Por quê? Inspirar e respirar lentamente, se você observar e prestar bem atenção, no som, a sensação da respiração, ela entra e sai do corpo e ajuda a ancorar sua atenção naquele momento, naquilo que está sendo feito. Então, você vai desativando o seu cérebro para aquilo que está provocando ansiedade e você vai centrando na atividade que você está fazendo, respirando. Você vai respirar a primeira vez, vai até 10. Então, tem técnicas fáceis que ajudam a desacelerar no momento de crise de ansiedade. Quando você percebe pensamentos ansiosos, você pode voltar a sua concentração à respiração. E isso vai fazer com que você se concentre novamente no aqui, no agora, na atividade que você está fazendo, porque você perdeu o foco por causa da ansiedade, então você vai voltar a ficar focado e isso vai ativar, né, o seu sistema nervoso simpático, que é responsável pela resposta de luta ou fuga, e ativa o sistema nervoso parasimpático. Então, é muito importante, gente, a gente ter, né, algumas ferramentas para nos auxiliar nesse momento. Então, atividade física, a parte da respiração, essa técnica da meditação é muito legal. Eu vou tentar trazer alguma coisa positiva, porque é uma solução que não é rápida, não é uma varinha mágica que eu vou fazer e em 2 minutos já vou estar boa. Não, mas ela vai eliminando a ansiedade. Você vai aprendendo a dominar o seu corpo, dominar a sua mente, que é tão prejudicada em um momento de uma crise de ansiedade. Você sabia que uma outra ferramenta poderosa é a alimentação? Existem alimentos que nós podemos comer para ter uma saúde emocional melhor. Então, ter cuidado da alimentação é uma coisa séria que nós temos que passar
a olhar com mais amor, com mais comprometimento. Nosso grupo do Hope, nós temos lá uma nutricionista maravilhosa, está fazendo até um pacote nutricional para a equipe do Hope, com descontos, e está nos dando toda sexta-feira dicas da nossa saúde, a nossa saúde alimentar. É muito importante nós termos cuidado com a nossa saúde nutricional. Uma alimentação correta pode nos auxiliar na redução dos sintomas de ansiedade. Certos alimentos são conhecidos por ajudar a nutrir o corpo e aliviar os sentimentos de angústia, enquanto outros podem causar mudanças no corpo que podem levar ao aumento da ansiedade. Alimentos que ajudam a aliviar a ansiedade. Quais seriam eles? Frutas secas. Seu corpo precisa de carboidrato e açúcar. Só não precisa de açúcares refinados. A fruta seca tem açúcar. Eu estou agora fazendo algumas mudanças na minha alimentação e eu estou passando até a usar algumas frutas secas, né? Eu vou agregar no meu cardápio, substituindo, por exemplo, a farinha de trigo, mesmo a integral, eu estou substituindo pela farinha de coco, a farinha de castanha, a farinha de linhaça, tem vários tipos de farinha, né? De acordo com o que você vai fazer, você pode substituir. Isso vai trazer uma melhor qualidade de vida. Então, a açúcar refinada é muito prejudicial ao corpo em vários aspectos. Pode também desencadear a diabetes, entre outras doenças, né? Então, a fruta seca ela já tem o açúcar, que pode ser convertido em energia e também fornece nutrientes necessários. Hoje, eu fiz algo que eu estava com muita vontade de comer doce. Eu fui na rua correndo para comprar coco em fruta e comer para saciar o meu desejo de comer doce. Existem pessoas que pegam nozes, castanhas, né? E eles utilizam como uma fonte de saciedade do doce. Então, tem gente, até uma amiga minha, que ela leva saquinhos com algumas frutas secas para ao longo do dia, quando ela sente vontade de comer doce, ela come algo que é mais saudável. Uma outra coisa que é muito importante são os legumes. Os vegetais são ainda mais importantes, especialmente para aqueles com ansiedade. Os vegetais são ricos em fibras e muitas vitaminas que as pessoas com ansiedade geralmente possuem têm alguma deficiência. Então, é muito comum quem sofre de ansiedade ter deficiência de algumas vitaminas. Quando passa pelo clínico, ele vai detectar lá que o corpo está carecendo de uma série de coisas, porque entre os sintomas da ansiedade está a falta de apetite. Também está o intestino solto, ou vômito, ou a dor no estômago, que dificulta o acesso à alimentação. Então, quando eu como legume, eu estou colocando fibra no meu organismo, que é muito bom, e também vitaminas no meu organismo. Uma outra coisa importantíssima para o nosso corpo é a água, ela é vital. Nós temos que tomar pelo menos uma garrafinha de 500 ml a cada 2 horas. Então, o mínimo do corpo é 2 litros de água por dia. Então, beba água. Estou o tempo todo falando com vocês aqui com a minha canequinha, me hidratando, porque é muito necessário. Uma outra coisa que é muito importante são os alimentos ricos em triptofano. Triptofano tem um componente natural de relaxamento e pode aumentar o seu metabolismo com um bônus adicional. Quais são esses alimentos? Aveia, soja, castanha, frango, queijo e sementes de gergelim. Então, esses alimentos, em uma boa quantidade agregada à sua dieta alimentar, vai contribuir no combate da ansiedade. Ácidos graxos e ômega 3 também é muito importante comer. Isso está sendo, a gente encontra muito no peixe, na semente de linhaça e na abóbora. Agora, quais são os alimentos que nós temos que evitar? Os vilões do nosso corpo.
todos os profissionais da saúde recomendam isso, né? Evitar ou comer em pouquinha proporção. Volta lá o slide. Frituras. As frituras são difíceis de digerir, têm pouco conteúdo nutricional e contribuem para problemas cardíacos. As frituras causam estresse maior ao seu corpo enquanto ela trabalha para digerir. Então, ela exige mais do seu organismo no processo da digestão. Então, nós temos que eliminar ou, assim, comer esporadicamente alimentos com fritura, né? Então, esses fast foods deliciosos, né, que tanto nos atraem, nós temos que comer com moderação. O álcool, gente. O álcool, além de desidratar, ele destrói o equilíbrio hormonal e nutricional e pode causar sintomas físicos que desencadeiam ataques de ansiedade. Eu trabalho com um público que está se desintoxicando de drogas, dependentes químicos, drogas e álcool. Então, quando a pessoa está, um alcoolista, né, ou alguém que consome regularmente álcool, não se considera um alcoolista, ele consome, ele está promovendo um desequilíbrio hormonal e nutricional. E isso pode causar, né, desencadear sintomas sérios, sintomas físicos sérios. E pode aumentar de um dia para a noite os sintomas da ansiedade. Uma outra coisa que nós falamos no nosso encontro anterior é o uso do café. O café, entre outras fontes da cafeína, eles são conhecidos por aumentar a frequência cardíaca, eles são aceleradores. Lembra que nós falamos no encontro passado, o sintoma? Então, o café, por exemplo, pode aumentar os pensamentos acelerados, que é um dos problemas da ansiedade. Pode causar a sudorese, né, o excesso de transpiração, e a hiperventilação. Então, se você consome café, beba com moderação. Sei que vocês vão sair desse encontro falando, a Fernanda não quer que eu coma pizza, não tome café, não tome o refrigerante. O que ela quer da minha vida? Eu quero que você faça tudo, mas que você faça isso visando a sua qualidade de vida. E se você sofre com a síndrome, né, da ansiedade, síndrome do pensamento acelerado, com TOC, com TAG, entre outros, você precisa ter uma atenção especial para a sua alimentação, para auxiliar o processo de cura, tá, gente? E o açúcar refinado, que é um grande vilão, que está lá entre os nossos deliciosos biscoitos e sucos. Esse açúcar branco, ele estimula o seu corpo de uma maneira que pode criar um nervosismo que é exacerbado e que são muito semelhantes aos sintomas da ansiedade. Lembra que eu falei que existem alimentos como o café, que pode mascarar os sintomas do corpo da ansiedade? Assim é o açúcar. Ele pode te levar a um nervosismo mais acentuado e você não conseguir entender que é ansiedade, porque ele foi mascarado pelo uso acentuado do açúcar. Ou identificar como ansiedade não é. É o excesso do uso do açúcar no teu organismo. Então, nós temos que entender, né, o nosso corpo e passar a viver com mais responsabilidade. Gente, agora o que a gente pode trabalhar, alimentos que a gente pode consumir que são positivos, são oxidantes, e a gente pode melhorar, né? Consumindo fruta como maçã, ameixa, frutas vermelhas, nozes, amêndoas, são relacionadas com alimentos que trazem uma saciedade, são oxidantes e que devem ser incluídos na nossa alimentação. Todos os tipos de feijão, por exemplo, carioquinha, preto, rosinha, vermelho, você pode comer bastante feijão, pode comer bastante fruta, principalmente as vermelhas, são maravilhosas. As nozes, castanhas, amêndoas, pode comer em abundância. Legumes, alcachofra, couve, espinafre, beterraba, brócolis, podem
acrescentar também alguns temperos, como açafrão, é ótimo para aumentar a imunidade do corpo. Então, você pode agregar esses alimentos, porque você vai estar contribuindo para a saúde do seu corpo. Uma outra coisa maravilhosa, gente, hobbies. Embora exista muitas estratégias nas quais podemos nos engajar ativamente para melhorar a nossa saúde mental, um fator muitas vezes esquecido é gastar tempo em atividades que você gosta, que trazem prazer, que são também conhecidas como hobbies. O que conta como hobby? Toda atividade que você faz regularmente durante o seu tempo livre que promove o seu prazer. Por exemplo, existem pessoas que gostam de atividades atléticas, tem outras pessoas que gostam de atividades acadêmicas, tem outros que gostam de atividades mais individualizadas. Então, assim, tudo aquilo que vai agregar, que vai contribuir com a sua felicidade e prazer, é classificado como hobby. Isso pode ser tanto como caminhar no ar livre, tem gente que prefere, quando está caminhando numa academia, se sente um pouco desconfortável, mas quando está no meio da natureza caminhando, ele sente prazer naquilo. Já existem outras pessoas que gostam de praticar esporte, futebol, a natação, vôlei, basquete, entre outros, e isso promove uma sensação de bem-estar e de prazer. Então, é um hobby. A pessoa está lá jogando tênis porque isso traz prazer para essa pessoa. Já existem outros que gostam de escrever, outros que gostam de pintar, desenhar, outros que gostam de atividades artesanais, outros que gostam de estar na natureza, na praia. Eu, particularmente, eu gosto de praia, eu gosto do som da praia, eu gosto do cheiro da praia, eu gosto da areia, eu gosto do barulho, do som do mar. Então, eu gosto, me dá uma sensação, eu falo que é a minha melhor terapia. Eu me sinto muito tranquila quando eu estou nesses ambientes. Então, alguns benefícios que o hobby promove na saúde mental. Primeiro, o estresse é reduzido. Ele reduz aproximadamente 70%. Nós observamos que uma atividade de prazer, que te promove prazer, lazer, um tempo livre, né? Ele mostrou que 70% dos níveis do seu cortisol reduzem. Então, ou seja, quando eu estou fazendo algo que me dá alegria, que me dá contentamento, que me dá prazer, o meu nível de estresse reduz. Então, começa a colocar na sua agenda, abra espaço para que você faça atividade que te promove prazer, bem-estar. Na Nova Zelândia, descobriu-se que o envolvimento em atividades criativas podem levar a uma melhor sensação de bem-estar, que pode ter efeitos duradouros. Os participantes sentiram um maior afeto ou um humor positivo e uma sensação de florescimento após dias em que se envolveram em uma atividade criativa. Então, é muito legal quando você tem a oportunidade de fazer, por exemplo, esportes coletivos, a corrida, o atletismo, o vôlei, o futebol, são esportes coletivos. Então, quando se faz, né, se participa coletivamente de algumas atividades, eles estão propensos a desenvolverem uma saúde mental melhor, menos propensos à depressão e ansiedade. Também o hobby promove a melhoria da saúde mental. Por quê? Porque quando eu incluo atividade física, por exemplo, ela tem sido associada a muitos benefícios para a saúde, inclui a redução do estresse, diminui a frequência cardíaca, como eu já falei, e também a prática ao ar livre tem um benefício positivo adicional. Especialistas concordam que cada 10 minutos na natureza, pense nisso, pode melhorar o seu senso de humor, melhora o seu foco e melhora a sensação de bem-estar. Gente, vamos mudar aí os nossos hábitos.
vamos passar a fazer algumas atividades aí na natureza. Uma outra coisa que é muito interessante é, é nós dedicarmos tempo, porque muitas vezes a gente fala bem assim, eu não tenho tempo de ir à praia, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, eu estudo, trabalho, cuido de filho, eu não tenho tempo para sentar e ler um bom livro, eu não tenho tempo para ir ao cinema, e é uma coisa que para essa pessoa oferece prazer. Então, quando eu tenho uma agenda funcional, eu passo a equilibrar e administrar o meu tempo. Então, o terapeuta, ele sempre fica ali no pé para que a pessoa mantenha a sua agenda organizada e que ela seja funcional, porque ela vai abrir espaço para que você inclua uma atividade que lhe promove prazer. E isso é anti-estresse. Isso vai te dar uma melhor qualidade de vida. Então, às vezes a gente acha que eu não tenho condições de pagar um terapeuta para fazer uma terapia. Ok, gente, eu estou te dando ferramentas práticas que você pode usufruir, que você pode aplicar na sua vida, dentro das suas rendas, dentro das suas posses, dentro do seu espaço, dentro do seu tempo. O único pretexto que você não tem é de não se autocuidar. Você precisa e você é o responsável pela sua qualidade, pela tua saúde mental e emocional. Então, é muito importante que você se priorize, porque você se priorizando, isso não é um ato de egoísmo, não. Porque quando você cuida de você, você consegue cuidar melhor das pessoas que estão ao seu redor. Olha, tem muita gente que escolhem como atividade o crochê e o tricô. Eu faço, de vez em quando, o crochê e o tricô como uma atividade relaxante. Eu estou com a minha mente muito sobrecarregada, não estou focando muito na minha leitura, no meu estudo. Eu pego o crochê, o tricô e começo a trabalhar a minha criatividade e ela organiza, porque é uma atividade que ela é bem organizada, né? O ponto ele tem que ser seguido, ele tem uma ordem. Então, aqueles pontos consecutivos, frequentes, constantes, me norteiam que eu tenho que ter uma organização para não perder o ponto e para não estragar o meu trabalho. Então, esse trabalho individual, ele termina me dá uma sensação de ordem e de controle quando você se sente que está perdendo o controle das suas emoções. Então, é bem legal. É uma terapia que, muitas vezes, alguns terapeutas recorrem, ensinando até no seu consultório, uma pessoa que ela não tem dificuldade de centrar, então ela oferece isso como uma sugestão de terapia para ser aplicada ao longo da semana, e depois o terapeuta vai lá e pergunta como foi aquela semana, se ela conseguiu se concentrar melhor. Então, é uma terapia. Para quem já tem habilidade, é positivo utilizar crochê e tricô. Aí tem gente que fala, mas é atividade de velho. Gente, quem tem tempo e que gosta, ganha dinheiro com artesanato, com crochê e com o tricô. Essa coisa de que é coisa de velho é uma visão retrógrada e ultrapassada. Nós temos que quebrar esse paradigma e entender que é um artesanato super lindo e rico e que deve ser valorizado primeiro pela pessoa que faz e pelas pessoas que adquirem também. A jardinagem é uma outra forma de terapia, que é um prazer, um hobby, que você pode atribuir cuidando das plantinhas da sua casa ou indo para uma praça pública, escolher lá uma plantinha de adoção e ir lá adubar, cuidar, irrigar, né? E interagir com essa planta pode ser uma experiência relaxante e aterradora. O simples ato de você cuidar de outro ser vivo pode ser imensamente reconfortante, assim como cercar-se de elementos da natureza. Isso nos traz de volta ao nosso centro, lembrando do que mais nos importa. Então, é muito legal. Além disso, a natureza ela te promove, né,
a começar a olhar para dentro da sua casa e achar que está faltando um verdinho. Você começa a olhar para o apartamento, para a casa e acha que está tudo muito estranho, tem que incluir umas flores, tem que incluir uns vasinhos. E aí você começa... Tem pessoas até que fazem hortas comunitárias. Existem pessoas... Nós vamos criar lá no Hope o nosso espaço lá, né? Nós já estamos com um projeto das nossas sementinhas que nós vamos aplicar em março, que nós vamos florir a comunidade É uma Esperança. Nós também vamos colocar um pomar com árvores frutíferas. Então, é um momento que nós vamos interagir com a natureza e isso também dá uma sensação de bem-estar. Então, é uma ferramenta terapêutica. Às vezes, algumas meninas do Hope que estão aqui conosco não sabem que essa técnica foi pensada por mim, principalmente porque ela é uma ferramenta terapêutica e ela pode, né, contribuir com o sentimento de paz, mais leveza, de mais responsabilidade, né, com o nosso ecossistema. Isso é muito bom. Colorir. Quem não tem em casa, gente, uma caneta colorida, tudo na minha mesa aqui, ó. Colorir é uma atividade, né? A gente pega, às vezes, livros e colore. Eu estava vendo o Instagram de uma famosa esses dias, a filha dela queria colorir, ela começou a se sentir relaxada com aquela atividade, ela começou a comprar livros com gravuras mais interessantes, e ela comprou um estojo com 48 lápis, se inspirou e começou a colorir, e aquilo dali traz paz, ela fica centrada, ela tem uma vida muito acelerada, é o momento que ela consegue ficar mais focada, tem um relaxamento, uma sensação de prazer. Então, colorir também é uma tática. Existem outras pessoas que gostam de... Eu tenho que ver aqui que a minha bateria está acabando. Lembrando que nosso encontro já está quase acabando, tá, gente? A minha bateria está acabando aqui. Não, eu já estou ligada aqui no aparelho, mas eu não sei o que aconteceu aqui e a bateria não está identificando. Eu vou ter que trocar o meu cabinho. Era um outro cabo para mim. Eu não sei o que houve. Eu vou tirar problemas técnicos, né? Já está até caindo, desmontando aqui, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vamos voltar. Vamos lá, vou mudar a posição dele aqui. A pecinha. Acontece, né? A gente faz uns planejamentos. Pronto, voltou. Vamos lá. Então, o que nós estávamos falando. Ela se sentiu, falando sobre colorir, né? Ela se sentiu realizada pelo fato de colorir. Uma outra coisa que é muito interessante é a escrita. Já começou a escrever diários? Isso é uma prática de adolescente. Quando chega na fase adulta, a gente ignora. Mas quem nunca teve um diário, gente, para contar as histórias, as aventuras da adolescência? Então, é uma prática que nós deveríamos ter, né, para o resto da vida. Mas deixamos de escrever. É muito bom escrever, sejam diários, sejam pensamentos, sejam sonhos, sejam histórias, sejam os planejamentos, aquilo que você quer a curto, médio e longo prazo. Isso é muito legal, principalmente para quem tem TEP, que é o pensamento, né, acelerado. Então, isso é muito interessante para aquelas pessoas que têm uma ansiedade maior, têm um pensamento acelerado. Ele escrever, isso faz com que a pessoa se desenvolva, se conheça. Então, se permitir por 15, 30 minutos escrever, é uma forma terapêutica também, uma ferramenta terapêutica. Estou mostrando para vocês inúmeras ferramentas terapêuticas que você pode aplicar, até mesmo sem ter
um terapeuta te acompanhando, você pode aplicar isso para a sua vida. Uma outra ferramenta é a leitura. Ler é uma atividade relaxante que pode tirar da sua mente de qualquer estresse da sua vida e transportá-lo para um outro mundo, criado pelas páginas do livro. Sabe aquele momento que a gente começa a ler e a gente começa a entrar naquela história, se sentir pertencente àquela história. Então, por um tempo, por um momento, você deixa de pensar naquilo que te estressa. Então, você está aliviando a sua mente. Ler livros pode ser benéfico para a sua saúde mental. Ao ler, você pode recriar um sentimento de engajamento social, por exemplo, incluindo identificar-se com as pessoas e encontrar pontos em comum com outras pessoas. Há muitos benefícios na leitura, por isso que nós falamos que ela é benéfica para a saúde mental. Ler e discutir, por exemplo, história, como grupos de leitura, eu gosto muito de grupos de leitura, quero um dia colocar isso também, voltar com esse projeto, incluir no Hope, pode ajudar a aumentar a empatia e aumentar os sentimentos de esperança e otimismo para com as pessoas de todas as idades. Então, é muito bom. Eu leio com a minha filha, tem livro que a gente lê simultâneo, a gente comenta, discute, e esse ano a gente não fez isso ainda, mas temos que voltar, né? Porque isso é bom. Então, por exemplo, você ter o mesmo livro, a família inteira ler, falar sobre ele, é muito saudável, muito prazeroso, e isso não tem faixa etária, tá? Pode ser para todas as faixas etárias. A última ferramenta é identificar os gatilhos. Como a gente lida com esses gatilhos? Então, nós falamos sobre isso no encontro passado, e eu vou frisar novamente aqui. Os gatilhos são sinais que informam que o nosso cérebro está acontecendo nele algo errado. Então, eu estou identificando no gatilho que algo está errado. E isso está desencadeando sintomas de ansiedade ou angústia. Embora às vezes possamos ter gatilhos óbvios, como falar em público, tem pessoas que têm muita dificuldade. Um amigo meu ontem rompeu essa dificuldade, mas tem muita gente que tem e sofre, desencadeia um monte de sintomas de ansiedade porque ele tem dispara, aciona esse gatilho. Eu falei de um, mas existem vários gatilhos. Existem muitos gatilhos que são comuns, que podem incluir, quando eles são acionados, a sensação de mal-estar, a sensação de pensamentos negativos, a pessoa sente um conflito interno muito grande, um estresse. Então, assim, é muito interessante a gente identificar o gatilho e começar a buscar ferramentas terapêuticas, algumas ferramentas já citadas aqui, e lidar com esses gatilhos. Como que a gente faz para lidar com esses gatilhos? Os psicoterapeutas costumam sugerir às pessoas que sofrem de ansiedade que mantenham o registro dos seus sentimentos, pensamentos e comportamentos que ocorrem em diferentes situações para ajudar a identificar possíveis gatilhos de sintomas ansiosos. Porque conhecimento é poder, isso em todas as áreas da vida, também na saúde emocional. Mas, apesar desse sentimento levar a uma ação eficaz, conhecer seus gatilhos pode criar oportunidades para você trabalhar com suas habilidades e enfrentamentos. E como lidar com os gatilhos? Quando um gatilho desencadeia sua resposta ao perigo, é bom ter em mente que isso é completamente normal e observar o que está acontecendo ao seu redor e o que está acontecendo no seu corpo, o que ele está promovendo no seu corpo. Ele promoveu sudorese, ele promoveu dor no estômago, ele promoveu aceleramento cardíaco, ele promoveu a boca seca, ele promoveu tremores. Então, identificar quando esse gatilho dispara, é o medo de alguma coisa, é o medo de falar em público, a angústia de ir a um dentista. São inúmeras situações que podem desencadear. E aí,
você tem que observar os sintomas, o que ele desencadeia no seu corpo. Quando você detecta isso, você faz uma pausa. Uma das coisas que você pode utilizar é trabalhar a técnica da respiração, porque geralmente, às vezes, a gente está numa situação em público, em algum lugar, né, que não dá para recorrer a outras técnicas. Então, você vai tentar meditar, se tranquilizar, respirar. A gente vai colocar o videozinho para te auxiliar, tá? Meditar em alguma coisa, e isso vai promover um relaxamento. Acalmar o seu corpo. Então, existem vários exercícios de relaxamento que são eficazes para a ansiedade. As técnicas de respiração envolvem o aumento da quantidade da respiração, são algumas maneiras mais eficazes de neutralizar os sintomas físicos de seus pensamentos e usar a atenção plena para te trazer a sua normalidade. Até aqui você conseguiu entender? Então, o nosso último tópico de hoje, para a gente já caminhar para o final, seja gentil com você mesmo. Muitas vezes nós somos o nosso maior ou pior crítico. Nós nos sabotamos demais, nos cobramos além da conta. Então, seja mais gentil com você mesmo. Quando nos sentimos ansiosos ou frustrados, falamos com nós mesmos de forma mais dura, nos cobrando demais. E nós estamos sofrendo, né, problemas com a nossa saúde emocional. Nós estamos de cuidado, autocuidado, tratamento. E eu não posso me cobrar demais, porque o meu corpo está adoecido, as minhas emoções estão adoecidas. Então, é muito aceitável, né, que outras pessoas sofram disso e você aceite bem. Mas quando você sente, você se culpa e você se cobra demais. Quando eu sinto, quando eu passo por um problema de ansiedade, eu me culpo e me cobro demais. Não, gente, vamos fazer uma pausa e vamos ser mais gentis conosco. O que significa ser gentil comigo mesmo, ou ser gentil consigo mesmo? Ser gentil consigo mesmo tem 4 características. Falar para si mesmo em tom gentil. Existem pessoas que falam consigo mesmo gritando, se olham no espelho e gritam consigo mesmo, reclamando daquela situação que ela está vivendo. Entender que a dor é uma experiência universal. Ter isso em mente facilita a gentileza que eu vou ter comigo mesmo, consigo mesmo. Então, eu entender que o mundo, existem centenas de milhares de pessoas que estão vivenciando uma crise de ansiedade. Então, eu preciso compreender que eu não sou a única cereja do bolo, que existem mais pessoas sofrendo. E se elas obtiveram o equilíbrio, a cura emocional, eu também vou obter. Você também vai obter. Bom, espera aí que eu escutei alguma coisa. Tem alguma mensagem aqui, né? Mas eu não consegui ler, porque eu estou no celular. Espera aí, deixa eu só ler a mensagem. A imagem não está aparecendo, só áudio. A Regina Helena estava falando. Então, tem mais pessoas que só estão vendo a imagem e não está me vendo. A gente está tentando aqui corrigir isso, tá ok? Mas muito obrigada pelo feedback. Mas estamos caminhando para o final. Então, olhar para as suas emoções de forma clara e ponderada, não de uma forma que não as suprima, nem as exagere, é um sinal de gentileza com você e comigo mesmo, conosco. Definir expectativas realistas para si. Existem pessoas que estabelecem metas surreais, inatingíveis. E aí, quando isso não acontece, ela se frustra e desencadeia uma série de crises de ansiedade. Então, vamos definir expectativas realistas.
Praticar a autocompaixão pode parecer antinatural, estranho e falso, mas lembrar como é ser gentil com os outros pode facilitar todo o processo de ser gentil consigo mesmo, ok? Dicas para ser mais gentil consigo mesmo. Eu sempre trago algumas dicas ouro, né? Então, vamos lá. Vamos praticar como lição de casa, gente. Semana passada foi dormir no mínimo 7 horas. Hoje, eu falei que nós temos que aplicar o hobby e também incluir o exercício físico. Mas eu também quero deixar essa dica ouro para vocês. Exponha-se para seus sentimentos difíceis. Isso é muito interessante. Abrace a si mesmo. Faça coisas que você gosta. Ouvir música, dançar, ler, sair para tomar um café com os amigos, enfim. Faça atividades que você gosta. Lembra do hobby? Aplique na vida. Aproveite as pequenas coisas. Existem pessoas que sentem uma gratificação enorme. Olha, o meu está rompido aqui, tá? De comer chocolate. Eu estou com esse aqui desde o amigo secreto, tá, querido? Comendo um pedacinho, porque eu estou comendo agora com mais responsabilidade. Eu ganhei em novembro, mas ele está empacotadinho direitinho. Eu estou comendo um pedacinho quando eu sinto muita vontade de comer doce. Mas existem gente que se sentem muito feliz, né? Com algumas coisas. Então, aproveite as pequenas delícias da vida. Beijar o filho, abraçar. Quem tem neto, ir lá, agarrar, beijar, dizer que ama. Então, curta o maridão, a esposa. Curta as pequenas coisas da vida, as grandes coisas da vida. Faça isso. Observe tudo ao seu redor e passe a ser mais grato. Seja grato pelo ar que você respira, pelo alimento que você consome, pela provisão diária, semanal, mensal. Seja grato pela sua família, pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja grato pelo seu trabalho, porque através dele você traz a provisão para a sua casa. Seja grato pelas qualificações que você já fez, as que você fará, as possibilidades que estão surgindo. Seja grato por todas as pessoas que Deus coloca ao seu redor, as ferramentas que Deus usa para abençoar a sua vida. Seja grato pela roupa que você possui, pelo agasalho, pela sandália, por todos os itens que você possui, porque certamente existem pessoas que desejam ter aquilo que você possui e ainda não conquistaram, e você já percorreu um caminho mais longo, já conseguiu chegar a lugares que outros ainda estão lutando para chegar. Mas nunca desiste dos seus sonhos, das suas metas. Sempre busque uma vivência de qualidade, porque fazendo isso, você viverá uma vida plena e feliz. Gente, espero que essa aula tenha sido, esse encontro tenha sido bom. Eu vou me despedir da turma que está no YouTube, vou abrir o microfone de todos que estão aqui, para que vocês possam fazer as suas pontuações, tirar dúvida desse encontro de hoje. Beijo para quem está no YouTube, até o nosso próximo encontro, e você que está comigo aqui, permaneça, que nós vamos abrir aí os microfones para esse nosso pequeno momento de interação.